Olá, boa noite. Bancos de São José não estão respeitando a lei que estipula o prazo de 20 minutos para atendimento aos clientes. Este vai ser um dos assuntos de hoje do programa Primeira Página, que vai também debater a falta de segurança no município de São José. Moradores e empresários estão intranquilos. O programa Primeira Página está só começando. E está conosco aqui nos estúdios da Record News o vice-presidente da Enflo, empresário Marcos Antônio Cardoso de Souza. Muito obrigada pela sua presença para nós falarmos de assuntos aí ligados diretamente aos moradores, aos empresários de São José. Inicialmente vamos começar a falar da questão dos bancos, Marcos. Realmente foi até uma pesquisa, né, feita pela Enflo, que constatou que as pessoas estão muitos minutos a mais do que permitido por lei na fila. Boa noite. Muito bem, boa noite. Exatamente. Nós recebemos algumas reclamações dos nossos associados com essa dificuldade, né, com o tempo de atendimento dos bancos. E quando a gente fala em tempo de atendimento de banco, é não só em relação ao caixa propriamente dito, mas o atendimento à pessoa física, à pessoa jurídica, na abertura de conta, na manutenção dessas contas, enfim. E acabamos fazendo uma pesquisa de campo com o nosso pessoal e verificando realmente esse período médio de atendimento, né? Para nossa surpresa, isso ultrapassou bastante, 40 a 50 minutos. E, no entanto, a lei municipal prevê nos dias normais 20 minutos, no máximo 30, né? E nos dias de pico, chegando até aí a 40 minutos. Já em Porto Alegre e Salvador, por exemplo, esse prazo é de 15 minutos. E existe uma lei municipal em São José de 2003, Exato. Mas pelo que a gente observa, não está sendo cumprida. Não está sendo cumprida e não está sendo fiscalizado, né? A resposta que nós temos é que o PROCON não tem fiscais o suficiente para atender, apesar de ter um PROCON municipal, né? Mas o que mais nos intriga é que a classe empresarial é que movimenta a economia, né? E nós temos aí dados do Banco Central que só no primeiro trimestre de 2010, os bancos lucraram em torno de 23 a 24 bilhões de reais. Isso numa projeção não muito otimista, poderia fechar aí 2010 em 100 bilhões de reais de lucro, né? Então a gente fica imaginando, por que não investir no melhor atendimento, né, para quem gera economia, para a população como um todo, porque a Enflo, ela luta não só por melhores condições para a classe empresarial, mas também para a sociedade como um todo, né? Nessa questão dos bancos, isso atinge a todo mundo. Sem dúvida. E o que estão faltando, então, mais funcionários? Essa é uma reivindicação. E como é que vocês estão fazendo esse encaminhamento? Olha, a gente tem mantido um contato com algumas entidades bancárias no intuito de sugerir ações que melhorem esse atendimento, né? Ter um controle, melhorar não é muito raro nós vemos em agências, por exemplo, inúmeros caixas vazios. Então que se tenha uma estratégia de atendimento para que em horários de pico, em dias de pico, se possa colocar mais porque a lei coloca que em dias de pico, 30 minutos seria o máximo, seria o máximo, exatamente. Mas isso está acontecendo praticamente todos os dias. Isso está dobrando esse tempo de atendimento, né? E a realidade, a vocação de São José, por exemplo, ela está em 90% no comércio e em serviços. São micros e pequenos empresários que dependem dessa movimentação diária no banco, né? Apesar da internet, apesar de toda essa ferramenta tecnológica, a ida à instituição bancária ainda é uma realidade. Não só para as movimentações, mas para negociações, empréstimos, enfim. E toda essa demanda de banco tem demorado muito. E isso realmente precisa ser resolvido urgentemente. Vamos ouvir então o que a população de São José está achando dessa demora nas filas para serem atendidos nas agências bancárias. Dificilmente a gente fica menos de meia hora. Muito difícil. Principalmente quando chega a época de pagamento, né? É difícil. Não respeita. Tinha que ter mesmo uma lei, né? Para isso aí, porque a gente, né? Já é cheio de problema, daí tem que ficar na fila, é complicado, né? Somente na época assim, de pagamento, dia 5 em diante do mês. Aí fica 3 horas. Muito mais, a gente perde muito tempo no banco. Sempre tem uma desculpa, sistema, atendimento, não que seja um mau atendimento, mas a demora. Eles dizem que a demanda é muito grande, mas aí traz um conforto para a gente que vem no banco às vezes na hora do almoço e não tem tempo.
Meia hora que você fica no banco e não resolve às vezes, aí fica difícil, né? E o pior, como foi comentado agora há pouco na fila, para quem reclamar? Se reclamar tem uma solução? O povo todo lamenta isso, infelizmente. Pois é, uma situação bastante delicada também, não é? Os empresários, eles pensam em acionar até mesmo o PROCON ou a conversa de vocês está sendo direta com as agências bancárias? Nós iniciamos esse trabalho há poucos dias, né, e queremos crer que, pelo menos na região de São José, nós consigamos aí uma negociação direta com as agências, direto com os bancos, para entrarmos num processo de melhoria. Eles se colocaram à disposição para realmente ajeitar essa situação? Nos primeiros contatos nós temos sido recebidos de forma positiva, né, e temos convicção de que são ações pontuais e de fácil execução que podem resolver o problema, né? Esses momentos de pico, por exemplo, que envolvem horários de meio-dia, onde os funcionários precisam ir ao banco, as pessoas têm esse horário do almoço, uma tarefa simples, reforça o caixa, aumenta o número de funcionários, modifica a escala, são ações simples para quem tem uma lucratividade enorme, né? O próprio Banco do Brasil, que é um banco 100% estatal, está em segundo lugar aí em lucratividade. Então, tem que investir num bom atendimento dos seus clientes, né? E sem dúvida a Info vai estar cobrando. Não tem a menor dúvida. Bem, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho o Marcos continua com a gente, que nós vamos falar da falta de segurança em São José. Até já!